Então, pessoal, boa noite. Vamos iniciar o curso de programação em Python aplicado na matemática fundamental. Beleza? Gente, para quem não me conhece ainda, meu nome é Tiago. Eu vou passar rapidamente aqui nas principais informações que a gente tem sobre o curso, tá? Fora os exemplos que a gente, fora as discussões que a gente já teve presencialmente, eu vou revisar aqui rapidamente o que você precisa estar sempre por dentro. Primeiro, você precisa estar dentro dessa turma aqui, ó. Beleza? Você precisa participar dessa turma do Google Classroom. Aqui é onde eu trago, por exemplo, boas-vindas, o conteúdo do curso, do que a gente vai estudar. Você pode navegar. Material, você já tem 2 materiais aqui postados. Né? Essa gravação aqui, para quem não estiver assistindo, vai poder ver depois. Tá? Esse aqui eu vou fechar, que é das outras aulas. Beleza? Esse material, pessoal, a gente vai iniciar por ele, mas antes de tudo, eu vou deixar aqui claro algumas informações. Tá? O curso vai acontecer quando? Todas as terças, iniciando às 18 horas. Se a maioria preferir iniciar um pouco depois, um pouco antes, ali entre 5h30 e 6h30, não tem problema. A gente pode ajustar, nem que seja de 6h15, para começar de 6h30, ou de 6 para esperar até 6h15, né? Tem uma tolerância. Ou ficar realmente de 6 em ponto. Enfim, hoje a gente está iniciando às 6, mas sempre tem uma tolerância inicial ali, pelo menos 10 minutos, 15 minutos. Iniciou às 6h15, né? Iniciamos mais cedo hoje, a gravação a gente começa depois. A avaliação será semanal. Então, por exemplo, hoje eu já botei aqui 2 materiais que vocês podem estudar. Né? A gente vai passar por esses materiais, mas vocês vão ter avaliações, vocês vão ter exercícios que estão dentro desse material e que vão aparecer aqui na semana. Né? Então, podem ser avaliações de simulado, para vocês responderem diretamente aqui no Google Classroom, como pode ser a avaliação que vocês vão enviar, como é o caso de códigos em Python que vocês vão fazer. Tá? Aqui no mural, a gente tem diversas informações que eu vou postando. Sempre que eu coloco um material, vai sendo informado aqui no mural. Essas informações chegam aqui no mural e chegam no e-mail de vocês. Alguns podem estar aí configurados para o e-mail não receber esse tipo de informação. Então pode ir para o spam, coisa do tipo. Tá? Então, eu reforço e envio também por e-mail essas informações. Só que, mesmo que você não esteja recebendo no seu e-mail as informações aqui, você tem que estar na turma. Às vezes você está na turma e não recebe, por isso que eu mando também diretamente para o e-mail. Tá? Tem muita gente, você precisa estar aqui. Outro lugar que você precisa estar é no grupo do WhatsApp que eu criei, que é um grupo que é mais para uma comunicação rápida. Não é para você enviar material. O professor fez o exercício, posta lá no grupo, ou manda para o meu WhatsApp. Não faça isso. Tá? Não vai valer nada. Não envia para o WhatsApp exercício, não envia para o WhatsApp conteúdo mesmo que você queira compartilhar. Tá? Se você quiser compartilhar algum conteúdo que seja PDF ou coisa do tipo, manda para mim, eu dou uma olhada e aí a gente compartilha aqui na própria turma. Né? O centro mesmo de informações é aqui no Classroom. Mas, digamos, você está em dúvida, professor, vai ter aula hoje, professor, não estou conseguindo entrar. Manda lá no grupo do WhatsApp porque eu consigo ver aqui mais rapidamente no meu celular. Né? Ou estou com dúvida no assunto tal, professor, eu não entendi essa parte aqui. Aí pode compartilhar lá, né? A gente discute. Né? Para você também ficar mais ativo, sempre que eu colocar alguma informação nova, além de chegar no e-mail, lá na turma, eu posso também, pessoal, tem coisa nova lá no Classroom, dá uma olhadinha para lembrar vocês. Então, o grupo do WhatsApp é mais uma forma da gente se manter conectado, beleza? Então, pessoal, para iniciar a aula de hoje, eu apresentei aí como será esse curso, o conteúdo do curso tá aqui, né? A gente vai, deixa eu só editar, até vou aproveitar para editar, tá um pouco desformatado, certo? A gente vai ter aqui, ó, sempre um assunto de matemática e um assunto de programação, né? Você vê aqui o primeiro conteúdo é
Operações de matemática básica, gente. Todo mundo aqui sabe fazer isso. Ah, mas tá aí por quê? Tá porque a gente vai aplicar isso nas primeiras aulas de programação. Que no caso vai ser de fato na semana que vem, né? Hoje não vai dar muito tempo. Mas vocês vão já pegar o iniciozinho. Então você vai ver conceitos e características de linguagem de programação. Isso aí de maneira geral, certo? Tipos de variáveis, o que são variáveis. Entrada e saída de dados e palavras reservadas. Esses assuntos vocês vão ver nas primeiras aulas agora. Hoje já um pouquinho, inclusive. Mas não vai dar tempo, talvez de tudo, a gente termina na aula que vem. Aí a gente vai para áreas de figuras planas. É uma revisão rápida de matemática. Né? Provavelmente a maioria aqui já tem esse conhecimento. Mas a gente revisa por quê? Porque a gente vai aplicar esse assunto lá em Python. Aí a gente vai no capítulo 4, começa a estudar estruturas de decisão em Python. E aí a gente vai desenvolver alguns códigos que vai exatamente calcular áreas de figuras planas de acordo com a figura plana que você quer calcular a área. Aí a gente estuda função em inequações do primeiro grau. Né? Depois a gente vai para Python. Mais uma vez, eu não formatei direito ali. Depois a gente vai para Python e estuda funções em Python e tipo de dados estruturados. Aí já é um assunto um pouco mais puxado para Python, né? Talvez tenha alguns assuntos desse aqui, gente, que a gente possa até passar 2 semanas, tá? Depois a gente vai para a estrutura, para equações quadráticas, que também é rápido. A parte de matemática vai ser bem rapidinho, é uma revisão. E depois a gente vai para estruturas de repetição em Python, que é a base da programação. Estatística e probabilidade, apesar de ser uma revisão da matemática, mas é um assunto um pouco mais pesado. E a gente conclui com alguns exemplos de bibliotecas gráficas e matemáticas em Python, onde a gente vai aplicar exatamente conceitos de estatística, média, mediana, desvio padrão e de gráficos. Tá? A ideia é que o curso seja concluído exatamente em 2 meses. Beleza? Nós teremos aí 8 semanas ou 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 com São João, né? Aí São João provavelmente a gente não vai ter aula no dia 25, mas a gente pode ter aula no dia 26, né? A gente não pode perder. Até se a gente precisar desse conteúdo aqui. Né? Ou ter no dia 15, no dia 20 aqui, a gente vai ver de acordo com o conteúdo. No dia 20 tem uma aula também para complementar e no dia 26, tá? Então vamos lá. Pessoal, vocês podem abrir isso aqui e baixar, ou eu gosto de usar aqui até nessa versão de impressão, tá? Que ele nos dá aqui. Então esse material vai estar disponibilizado para vocês e ele está sendo feito de forma incremental. No final vocês vão ter o material completo, tá? O que é que a gente está estudando aqui? Operações matemáticas básicas. Eu sei que todo mundo aqui sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir. Tudo bem? Tudo bem. Mas só que na computação é preciso que vocês conheçam como esses operadores, né? Como essas operações são realizadas. A soma e a subtração é um sinal de mais e de menos. A multiplicação com um asterisco, como também é na matemática, né, em algumas situações. A divisão com a barra. Então, o caractere de barra serve para dividir 2 valores. O caractere de asterisco serve para multiplicar 2 valores. E a gente vai fazer isso demais. Né? Existe também, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, tá? Existe também a divisão usando a palavra div. Em algumas situações, usando a palavra div, a depender da linguagem de programação. Mas também, essa é uma situação em que, muitas vezes, o resultado é diferente. Então, essas coisinhas vocês vão estar aprendendo com a prática. Programação se aprende programando. Né? Por mais que hoje a gente tenha IAs por aí, né? Programando sozinho, mas você precisa entender a programação. Ela vai acelerar a tua programação, mas ela também não vai literalmente programar por você. Né? Pelo menos a título de hoje, né? Vamos falar assim. Então, por exemplo, você pode dividir 2 valores usando a barra. A gente vai ver, por exemplo, um div.
Os resultados são diferentes algumas vezes, né? Porque em algumas situações, usando a barra, o resultado vai considerar os valores decimais, né? Por exemplo, você dividir 5 por 2, usando barra pode dar 2,5. Usando um div, dependendo da linguagem de programação, pode ser que dê 2. Né? Ele trunca o valor. Então, esse termo truncar é muito comum na programação. Né? Você dei 2,5, eu trunquei, eu passei para 2. Ou eu arredondei para 3. Né? São coisas diferentes. Outra questão importante é a ordem do cálculo, que vai seguir, né? Segue a regra PEMDAS, onde os parênteses têm maior prioridade. Né? Seguidos de quê? Da exponenciação, multiplicação e divisão. Sempre da esquerda para a direita. Né? Por último, adição e subtração. Vocês sabem fazer isso. Né? Vocês vão resolver um problema algébrico. Na matemática, como é que vocês fazem? Primeiro, chaves, né? Colchetes, parênteses, tudo aqui. Na programação, tudo são parênteses, gente. Tá? Você vai ver que tudo são parênteses. Quem já trabalhou aqui, por exemplo, com Excel, já utilizou funções do Excel, entende o que eu estou dizendo. Tudo são parênteses. Primeiro resolve o que está dentro do parêntese mais interno. O resultado vai sendo adicionado aos parênteses mais externos e assim por diante. Primeiro se resolve o que? A exponenciação. Né? Primeiro resolve o que está elevado, para depois a multiplicação. Né? Então, parênteses, chaves e colchetes, né? São usados para agrupar partes de uma expressão e alterar a ordem de cálculo. Eles têm prioridades mais altas e são avaliados primeiro. É aquela história, né? Se eu tenho uma multiplicação, mas essa multiplicação está fora do parêntese, né? Vou abrir aqui um bloco de notas para ficar mais fácil. Se eu tenho isso aqui, ó, 2 vezes 3 mais 1, é claro que primeiro faz esse. Mas se eu tenho um parêntese aqui, não, né? Primeiro eu vou somar e depois multiplicar por 2. Vai dar 8. Se eu tiro o parêntese, dá 7. Perfeito? Na programação, gente, tudo são parênteses. Você vai ter aqui, ó. Por exemplo, você pode ter isso aqui e você pode ter aqui dentro pronto, um exemplo. A programação vai funcionar assim. Primeiro ele vai resolver o que está aqui dentro. Ó. 10 dividido por 2. Tem que ter alguma coisa aqui, né? Vou botar um multiplicar. Certo? Primeiro multiplicação é primeiro. Então ele vai multiplicar 1 por 10. Não. Primeiro que está nesse parênteses mais interno. A última coisa que ele vai fazer vai ser pegar todo o resultado e multiplicar por 2. Tá? Então ele vai, ó. Isso aqui é uma divisão. Primeiro, dividir isso aqui, que vai dar quanto? 5. Aí o resultado, aí ele agora vai calcular o que está onde? Quando ele calcular isso aqui que dá 5, o resultado que ele vai fazer agora é o que está dentro desse parêntese. Tá? Aqui ele vai fazer primeiro esse, né? Que vai dar 5 também. Ele não vai somar. Beleza? Então aí ele vai fazer o quê? Esse. Que vai dar 5 também. Agora, ele vai fazer o que aqui? Soma esse. Que está dentro do parênteses. Então ele vai somar esse. Que no caso vai dar 8, né? E aí vai dar 16. Perfeito? Então na programação você não vai ter aqui, nesse caso, chaves, colchetes, não. Sempre serão parênteses, tá? E aí uma revisãozinha, né, de potenciação, só para que vocês lembrem. Potenciação também é uma operação matemática, né?
E aí a ideia é que, por exemplo, quando eu tenho 2 elevado a 3, eu estou dizendo que eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Todo mundo sabe disso. Né? Acredito que vai dar 8. Mas por que eu estou revisando isso, professor? Porque a gente vai utilizar potência, radiciação, tudo isso na programação, tá? E o que é base aqui para a gente saber? A base aqui representa o número que está sendo multiplicado, no caso 2. O expoente representa a quantidade de vezes que a base é multiplicada por si mesmo, a 3. Algumas propriedades, né? Quando eu tenho a mesma base aqui, a elevado a m vezes a elevado a n, opa, caiu. Então vamos lá, estamos de volta. Tá, pessoal? Então vamos lá. A base, esse é o produto de potência de mesma base, né? Isso aqui você faz como? A elevado a m vezes a elevado a n é a mesma coisa de a elevado a m mais n. Que é o que a gente está fazendo aqui, né? A mesma base, ele só somou 1 mais 1 mais 1, que deu 3. É 2 elevado a 3. Quando eu tenho divisão de potências de mesma base, a elevado a m dividido por a elevado a n é a elevado a m menos n. Né? Quando eu tenho potência de potência, por exemplo, a elevado a m elevado a n, é a mesma coisa de eu pegar a elevado a multiplicação de m vezes n. Só relembrando aqui para vocês não esquecerem. Potência de base 1. Sempre vai ser 1. 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1. E qualquer número também elevado a 0 também é igual a 1. Então, a elevado a 0 é igual a 1 para a diferente de 0. Certo? 0 elevado a qualquer coisa é 0, porque sempre vai ficar 0 vezes 0, 0, né? Esses daqui a gente não vai usar, não, tá? Não vai ter preocupação, esses dois. Isso aí é mais para matemática mesmo. Menos a elevado a n é igual a menos 1 vezes a elevado a n vezes a elevado a n. Tá? E esse aqui, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Essa situação aqui do 7 e do 8 a gente não vai trabalhar na programação, tá? Aqui alguns exemplos. Se tiver alguma conta errada aí ou que você não entenda, né? Você pode questionar depois, tá, gente? O material pode também ter erros, mas são exemplos destas propriedades, beleza? Revisando só agora a parte de radiciação, que é exatamente a operação inversa da potenciação, né? Então ela vai encontrar um número que, elevado a um determinado expoente, vai resultar em um valor específico. E aí a gente usa o símbolo de raiz, que não saiu totalmente perfeito aí. E vai indicar que a gente está procurando o número que, elevado a essa raiz, resulta exatamente num valor sobre o radical. Então, por exemplo, quando você tem raiz quadrada de 16, é 4. Porque 4 vezes 4 é 16, é isso? Então, algumas propriedades aqui de raiz quadrada. Produto embaixo do radical. A raiz, vamos considerar aqui que n é igual a 2, né? A raiz quadrada, porque n é igual a 2. De A vezes B é igual a quem? A raiz de A vezes a raiz de B. Algumas propriedadezinhas, né? Raiz de A dividido por B é igual a raiz, com tudo dentro, de A sobre B. Potência de raiz. Né? Veja que esse M aqui está fora, né? Eu posso trazer ele para dentro da raiz. Tá? A enésima raiz de A elevado a M é igual a raiz enésima de A elevado a N. Nesse caso aqui, eu posso colocar como A elevado a divisão de M por N. Neste caso aqui, o que ele está dizendo é que quando eu tenho aqui, ó, um índice que é igual a
que os índices são iguais aqui, né? A elevado ao quadrado, e eu estou falando da raiz quadrada de A elevado ao quadrado, eu vou cortar esse com esse e vou ter também A. E com certeza esse valor aqui é... Ah, gente, desculpa, eu não estava compartilhando a tela, né? Tá vendo como é bom? Mas ficou gravado. Só uma revisão de matemática, né, pessoal? Então é tranquilo, né? Propriedades da radiciação e da potenciação. Eu estava aqui falando desse, né? Que você pode cortar A elevado ao quadrado, cortar isso com esse, e sempre vai dar um módulo de A, porque esse valor tem que ser positivo. E por fim, né, a raiz, vamos dizer aqui, enésima de A vezes B, igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Enfim, alguns exemplos que vocês podem estudar aí como forma de revisão da matemática. Essa revisão básica de matemática, para a gente poder entrar na programação. Tá? Então, a raiz quadrada aqui de 4 vezes 9 é igual a raiz de 4 vezes a raiz de 9, por exemplo. Né? Ao invés de você tirar a raiz de, no caso aqui, 36, né? Que também daria 6. Esse aqui, a raiz de 8 sobre a raiz de 2, como tudo é raiz quadrada aqui, então é raiz de 8 sobre 2, que é raiz de 4, que é 2, e assim por diante. Beleza? Por fim, gente, você vai ter aqui alguns exercícios de fixação, tá? E algumas questões de aritmética. Então, só para praticar, até para vocês estudarem matemática, beleza? Como um primeiro exercício, vocês resolverem essas questões básicas de aritmética. Por quê, professor? Eu vou precisar saber disso. Porque na programação básica inicial a gente vai usar muito isso aí, tá? Então é importante que vocês façam esse exercício para eu poder nivelar a turma, tá? É importante que vocês façam. Então, primeira coisa, como é que vai funcionar isso? Essas questõezinhas aqui, ó, vão virar, posso até tirar um print disso, vão virar uma atividade. Só para que fique claro, vai aparecer aqui para vocês a atividade 01. Questões tal do capítulo 01 do exercício. Tá? Então essa é a primeira atividade de vocês até semana que vem. Serve para vocês fazerem aí até como prática da matemática. Né? Claro que eu sei que todo mundo sabe fazer isso. Pode usar calculadora? Pode, óbvio, pessoal, pode. A ideia aqui não é que vocês façam nada na mão. Né? Mas vocês vão aprender depois a fazer isso aí com programação. Beleza? Então, pessoal, olha como foi rápido. 25 minutinhos, 20 minutos, eu consegui revisar essa parte de matemática básica aí, para poder iniciar de fato conteúdo de programação. Né? Por mais... Opa, não coloquei anexado aqui, foi. Vou anexar agora. Por mais que... Vou até parar a gravação. Por mais que seja simples e básico essa parte inicial, né? E que vocês vão estar sempre estudando essa parte de matemática mais em casa, tá? Eu vou disponibilizar sempre o conteúdo aqui, vou dizer, ó, pessoal, estudem, por exemplo, o capítulo 3 é de matemática, estudem aí o capítulo 3 em casa, até porque faz parte até do estudo de vocês mesmo, né? Regular. E aí na aula a gente dá uma revisada geral, dá um tira-dúvida e entra na parte de programação já. Beleza? Então deixa eu só dar uma paradinha rápida e volto já para vocês discutirem aí algumas dúvidas. A gente discutiu algumas dúvidas do que foi falado até agora. Então vamos lá, voltando aqui. Agora anexei o material. Ó, vocês vão clicar aqui, eu gosto de utilizar essa versão impressa. Aqui já é só o material 2. Tá? Introdução à programação em Python. Primeiro a gente vai falar de linguagens de programação, tá, gente? Esse material já está aí para vocês, né? Eu vou deixar só uma atividade nessa semana, que é a resolução daquelas expressões matemáticas, tá bom? Mas olha só, e depois, claro, eu vou deixar essa parte gravada aqui também. Linguagens de programação.
Vamos lá. São conjuntos de regras e instruções utilizadas para criar programas de computador. Perfeito. Fornece uma estrutura e uma sintaxe que permitem aos programadores escreverem códigos que são traduzidos em instruções compreensíveis pelo computador. Pessoal, a linguagem de programação, perceba, eu sei que não está mostrando a minha... na gravação agora não está mostrando os meus gestos, mas está mostrando aí para vocês, né? A linguagem de programação, ela é uma linguagem, ela é uma forma que nós humanos temos de conversar com o computador. Tá? Existem diversas linguagens. Se eu estiver usando uma linguagem, como se usa inglês e português para se comunicar, também temos linguagens para comunicar-se com o computador, diversas delas. Como eu disse outra vez, a linguagem ela vai depender do que você também está querendo fazer. Claro que você desenvolve sistemas para um eixo, para um meio, com várias linguagens de programação diferentes. Mas existem linguagens de programação que elas facilitam alguns tipos de trabalho, né? No caso de Python, que a gente trouxe para cá, é uma linguagem que facilita muito o trabalho com exemplos de matemática, o uso de funções matemáticas, que era o nosso objetivo. Facilita muito também o trabalho com análise de dados, ciência de dados, né? Não quer dizer que outras linguagens como Java ou qualquer outra você não possa fazer coisas semelhantes. Pode, mas normalmente vai te dar mais trabalho, né? Então as linguagens elas variam na complexidade. São algumas mais simples, outras mais complexas. No propósito, que é isso que eu estava falando para vocês, qual é o propósito dessa linguagem? No paradigma, mas todas... O paradigma é algo um pouco mais profundo para eu falar agora, tá, gente? Mas são paradigmas de programação. É como se fosse quase como estilos de programação. Mais ou menos isso, a grosso modo. Mas todas têm como objetivo permitir que o desenvolvedor comunique sua intenção ao computador de forma precisa e eficaz. Ou seja, é o meio de comunicação entre o desenvolvedor e o programador. Tá? Na programação, a gente normalmente programa desenvolvendo funções. Que a gente vai ver que são blocos de códigos. Por exemplo, eu vou fazer uma função que vai somar dois números. Função somar. Eu vou fazer uma função que vai calcular o fatorial de um número. Quem não sabe o que é fatorial ainda, né? Ou quem já sabe, eu não sei em que ano vocês estudam fatorial, mas você faz uma função calcular fatorial. Fatorial de um número, gente, é a multiplicação desse número por todos os números menores do que ele na sequência. Por exemplo, fatorial de 2, 2 vezes 1. Fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nós vamos desenvolver essa função, por exemplo, no nosso curso. Então a gente faz funções que vai resolver tarefas específicas, como esses exemplos que eu dei agora. Para quem já trabalhou também com Excel, repito, no Excel tem diversas funções para resolver diversos tipos de tarefas. Então as funções, elas recebem o quê? Dados de entrada, que a gente chama de parâmetro ou argumento, de maneira geral. Elas executam, né, o código, ela recebe um dado de entrada, executa a operação e retorna uma saída. Nem sempre, mas pode retornar uma saída. Algumas funções também nem recebem código de dados de entrada. Mas o padrão é esse. Recebo dados de entrada, realizo a operação e dou uma saída. Por exemplo, função somar. Uma função que vai fazer a grosso modo aqui como seria isso. Bloco de notas. Função somar. Função somar, posso dizer que ela vai receber dois valores, A e B. Vou fazer de um jeito assim. Aí o cara vai dar. Ela vai me retornar A mais B. Só isso.
Poderia dizer que era isso aqui. E dizer aqui, de alguma forma, retorne A mais B. Só isso. Pronto, a função tá feita a função. É isso que a gente vai codificar. A e B são valores que ela vai receber, ela vai somar A mais B. Isso seria uma função. É modularizar o seu código, tá? Essa parte inicial, gente, é só conceito mesmo, tá? A gente vai para a prática ainda já já. Então ela vai dividir para conquistar. O que a gente faz para pegar um problema maior e sair quebrando em problemas menores, depois unir esses problemas menores para resolver o problema maior. Então, para que serve as linguagens de programação? Diversas tarefas. Automatizar tarefas. Qualquer tipo de tarefa, gente. Digamos que você trabalha numa empresa, você está numa empresa e você está lá, todo momento, abrindo um arquivo do Excel, lendo os dados que estão lá, faz uma certa análise e chega com um resultado para uma pessoa. Você pode codificar aquilo ali. Um programa que vai ler aquele arquivo, vai ler os dados que tem ali, vai fazer o que é para ser feito e vai fazer automaticamente sem precisar você fazer manualmente. Tá? Para desenvolver diversos tipos de software, para solucionar problemas computacionais, desde cálculos matemáticos complexos, análise de dados, simulações, plotagem de gráficos, qualquer tipo de software. Então, as linguagens de programação nos permitem para isso. Né? Controle de hardware. Só por curiosidade, pessoal. Quando você tem uma impressora, vocês já precisaram instalar o drive da impressora? Aquele drive é um software que foi programado para o hardware impressora funcionar no seu computador. Então, linguagem de programação também é utilizado para quê? Até para criar arte digital hoje em dia, música hoje em dia, né? Jogos que você costuma jogar aí são desenvolvidos com linguagem de programação voltada para jogos. E aí alguns exemplos de linguagem de programação mais utilizadas hoje em dia. Né? Por exemplo, o Python, que pode fazer, entre outras coisas, por exemplo, manipular strings. A gente vai estudar o que são strings, tá, galera? Não se preocupa com alguns termos ainda aqui. Permite estruturas de controle, como qualquer linguagem de programação. A gente vai entender essas estruturas ainda aqui, tá? Não se aperreia. É bem simples, inclusive, isso aqui. Bem simples. If. Para quem sabe o que é if em inglês, se. No caso, else. Significa o quê? Um comando de tipo caso contrário. Né? Por exemplo, vamos para cá, só para brincar, né? Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu digo assim, A é igual a 10. B é igual a 20. Se eu disser assim, if A maior que B, vamos dizer, vou botar minha estrutura aqui, faça maior, escreva maior. Tá? O que é que eu estou dizendo aqui? Se A for maior do que B, escreva na tela o texto maior. Só isso. O que é que ele está fazendo? Comparando o valor de A com o valor de B. Mas me diga uma coisa, A é quanto? 10. E B? 20. Esse resultado aqui é verdadeiro ou falso? Isso é falso, né? Aí vem um sinão. Escreva. O que é que ele vai escrever? Maior ou menor? Ele vai escrever menor. Esse é um comando de programação. Se A for maior do que B,
escreva maior. Caso contrário, escreva menor. No caso aqui, A é menor do que B. Então ele vai escrever o quê? Menor. E ele vai pular o código daqui para cá. Tá? Isso é o comando if, por exemplo. Todas as linguagens de programação têm isso. Então a gente vai estudar em Python, vai estudar entradas de dados, saída de dados. Tá? A gente vai estudar o que são listas, tuplas. Aqui, mas esse aqui é o curso todinho, na verdade, né? Isso aqui é o curso todinho. Aí eu tenho linguagens como JavaScript, que hoje em dia é muito utilizado para desenvolver páginas na internet, páginas web. Eu tenho linguagens como Java, que é muito utilizado também para desenvolver sistemas web, né? Geralmente sistemas mais robustos. E aí algumas características aqui de Java, né, para quem vai estudar. Aqui, claro que a gente não vai mexer com esse nem com esse. Mas isso aqui, praticamente tudo isso a gente vai estudar no curso. Tá bom? Não vou sair agora em 5 minutos falar de tudo isso aqui. Deixa eu ver o que é que tem ainda. Pronto. Vou falar só até esse iniciozinho. Alguns conceitos e características da linguagem Python, gente. É uma linguagem de alto nível. Quando eu digo assim, quando vocês escutarem o que é uma linguagem de alto nível, é uma linguagem que está mais próxima da linguagem do ser humano. O que é uma linguagem de baixo nível? É uma linguagem que está mais próxima da linguagem do hardware, do computador. Então, Python, Java, JavaScript, tudo são de alto nível. Tá? Que é o que a gente vai trabalhar, normalmente trabalha. Então, é uma linguagem simples. Possui uma sintaxe simples. Um conceito aqui também. O que é sintaxe, professor? Se você perguntar à professora de português, ela vai responder melhor do que eu. Se você perguntar ao professor Arthur aí, de redação, vai responder melhor do que eu. Mas você sabe que a sintaxe vai definir regras ali, né, na linguagem. Então, do mesmo jeito que na língua portuguesa e tudo mais, você tem regras, aqui eu também tenho na linguagem. Eu fiz um exemplo aqui que a gente chama de pseudocódigo, um código, né, que não está em nenhuma linguagem de programação, esse exemplo que eu dei. Pode estar parecido aqui com alguma, mas existem regras. Por exemplo, talvez se eu não colocasse esses 2 pontos aqui, o código não funcionaria. Por quê? Porque a sintaxe está errada. Tá? A sintaxe está errada. Então, toda linguagem ela tem uma sintaxe. A gente vai aprender isso, tá, gente? Essa aula inicial aqui é só de eu falar da apresentação do curso, falar uma revisãozinha de operações matemáticas básicas e esses conceitos teóricos aqui, né? Pode ver que o próximo assunto aqui, ó, eu já vou entrar com alguns códigos, já vou falar de variáveis e tudo mais. Aí na próxima aula, né? Então ela é simples, ela precisa, mas ela tem uma sintaxe simples. Inclusive, muito bom para iniciantes em programação, que é o caso de vocês. Legível. O que é legível, gente? Fácil de ler. Como assim, professor? A gente vai ler um código? Vai. O código que eu escrever, ele é legível quando eu mostro a outra pessoa e aquela outra pessoa que programa também entende. Entende o que o código está fazendo. É mais ou menos como você escrever uma redação e não ser legível. Você não entendeu o que o cara está querendo dizer naquela redação. A sua redação pode estar escrita gramaticalmente, sintaticamente toda corretinha. Não é assim? Mas se não tiver um negócio assim, não tiver bem explicado, você não estou entendendo nada do que está falando aqui. Pega mal, né? Mesma coisa funciona na linguagem de programação. Você faz um código que pode rodar e funcionar, mas é difícil de entender. Mas Python torna isso linguagem legível, fácil. Gente, todos os comandos em Python, em qualquer linguagem de programação profissional, é em inglês, tá? Todos. Vocês vão ver isso a partir da próxima aula. Todos são em inglês. Vocês viram aqui já alguns, né? Viram aqui, ó, comando if, comando else. São comandos, né? Está em inglês. É interpretada, ou seja, o código fonte é executado linha por linha por um interpretador Python, sem necessidade de compilação. Meu Deus do céu, que danado é isso, professor? Interpretou, compilou. Calma lá, gente. Isso é uma característica da linguagem. Porque tem linguagem,
Você faz seu código. Na hora que você faz seu código, a gente pode compilar aquele código. É gerado dois arquivos. Um arquivo com o código e um arquivo com o código compilado. Por exemplo, em Java, quem programa em Java, eu posso até abrir aqui, galera. Eu vou abrir aqui para vocês um código em Java, tá? Vou abrir um em Python também. Vou abrir esse cara aqui que foi no meu doutorado. Existe um código. Não se assustem não, tá, gente? Isso aqui é um código avançado. Existe um código em Java, existe um código em Python. Código em Java, pronto. Você tem aqui, eu vou abrir aqui um... Deixa eu ver uma classe que tenha... Pronto. Você tem um código aqui, isso é um código escrito em Java. Mas esse código aqui, ele gera um outro arquivo, que a gente chama de arquivo compilado. Certo? Aí, essa linguagem ela é compilada. Compilada. Ao mesmo tempo que eu posso abrir aqui um código em Python. Vou abrir aqui, inclusive, para finalizar a aula, eu vou pedir que vocês, ó, acessem esse camarada aqui, ó, Google Colab. Nós vamos utilizar ele para rodar nossos códigos, tá? Se você tiver conta no Google, você vai usar esse Colab, tá? Vou já mostrar aqui para vocês como funciona. Vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver isso. Pronto, aqui tem um códigozinho em Python. Bem simples, que mostra esses dados, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui para vocês onde vocês abrem esse Google Colab. Fazendo aqui, você pode criar novos códigos aqui, tá? Para quem tiver interesse, aí no Python, esse código aqui, pessoal, esse código aqui, ó, esse códigozinho, ele não vai gerar um novo arquivo que a gente chama de compilado. Ele é interpretado diretamente aqui por essa ferramenta, no caso o Google Colab, que a gente vai utilizar, tá? Então veja, só para concluir, para quem tiver interesse, eu parei aqui, né? Sim, tem multiplataforma. Isso quer dizer o quê? Que você faz um código aqui para Windows, mas ele roda também no Linux. Orientado a objetos, isso é um conceito um pouco mais amplo, que não precisa vocês compreenderem literalmente o que seria isso, tá? Mas no final do curso vai ficar mais claro. E tem uma comunidade ativa, ou seja, o pessoal, gente, a programação é assim. O pessoal é ativo, tá? O pessoal é ativo na programação. Você tem uma dúvida, você joga lá nos fóruns, né? Hoje em dia tem ainda a ajuda das IAs aí, tá? Então você tem uma comunidade ativa de Python programando para você, digamos assim, aperfeiçoar suas capacidades na linguagem, tá? Claro que aqui você vai iniciar agora com programação em Python. Próxima aula, a gente vai começar falando o que é comentário em Python. A gente vai começar, ó, executando alguns códigos, vai entender o que são variáveis, tipos de variáveis, entrada e saída de dados, operadores aritméticos. Aí a gente vai usar aquilo que eu falei no início da aula, operadores de multiplicação, subtração, divisão, adição, a divisão inteira, o resto de uma divisão, exponenciação. Como é que eu faço exponenciação em Python? Aí eu vou explicar para vocês o que são palavras reservadas, operadores de comparação, quando eu quero comparar se um número é igual ao outro, se um número é diferente, se é maior, se é menor, se é maior ou igual, se é menor ou igual. Quando eu quero imprimir comandos na tela, precedências de operadores, aquilo que a gente já estudou, né?
Só que agora aqui na linguagem de programação. E aí a gente vai começar com alguns exemplos. Isso aqui vai ser a aula que vem. Tá? E por fim, um exercício para vocês fazerem. Aqui vocês vão ter alguns códigos em Python bem simples. Tá? E a gente vai entender. Quem quiser antecipar, e aí eu acho legal, dá uma lida, uma estudada no assunto da próxima aula, que vai ser daqui do 2.21 até o final, né, do 2, que é tudo isso aqui. Tenta executar esses códigos. Como é que eu faço isso, professor? Faz assim, ó. Tá. O Google Colab, vocês vão entrar aqui, ó. Eu vou sair. Vocês vão entrar aqui no Google Colab, tá? Vocês vão botar aqui no Google. Só para concluir. Hoje eu passei um pouquinho, tá? E vamos botar aqui Google Colab. E vão entrar aqui, ó, nesse colab.google. Beleza, galera? Para quem quiser executar aqueles códigos, vem aqui, ó, cria um new notebook. E aqui já pode começar a fechar isso, tá? A programar. Você cria aqui um new código e já pode começar a programar. Por exemplo, eu posso até pegar esse exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo copiar ele. Só para ser mais rápido. Vou tirar esses. Primeiro código em Python, né? Eu vou até criar um novo. Você pode aqui criar um código. Ó. Print. Primeiro código. De praxe. Hello. World. Eu dou Ctrl Enter. Ele vai executar aqui a primeira, vai demorar um pouquinho. E ele vai aparecer o resultado embaixo. Tá, gente? Ó, apareceu aqui, ó, Hello World. Eu mandei ele imprimir esse texto somente. Deixa eu ver se aqui vai dar algum... Opa. Print. Vocês viram aqui um detalhe de sintaxe? Ó? Se eu deixar um espaço aqui, ele até não marca isso aqui como essa função de imprimir na tela, tá? Agora ele marcou. Você viu que ficou de outra cor? Então o que é que ele está dizendo aqui? Ó? Python code to calculate the area of rectangle. Um código Python para calcular a área de um retângulo. A gente vai estudar nas próximas aulas que isso aqui é um comentário. Isso aqui é um comentário do código. Isso não faz parte do teu código em si. Com esse comentário, o código funciona. Agora, para eu botar um comentário, eu tenho que botar um comando chamado jogo da velha aqui. Aí ele está dizendo que length, tamanho, vale 5. Que width vale 3. E que rectangle area é length vezes width. Tudo isso são variáveis que a gente vai estudar também na aula para que vem. Tá? Depois ele manda imprimir na tela que o texto the area of the rectangle is exatamente essa variável rectangle area. Você vai entender isso, tá? No fim da aula que vem. Se não tiver nenhum erro no código, tá certo. Imprimiu aqui, ó. A área do retângulo é 15. Legal? Então, quem quiser, para quem quiser antecipar o que vem, eu recomendo. Abre o Google Colab, entra com a sua conta do Google, cria um new notebook e tenta já, estudando esse material, a executar esses códigos que estão aqui. Ó. Tentar entender esse código. Tá? Então, beleza, pessoal. Hoje eu passei um pouco, tá? Não vamos chegar a 7h25, sempre vai acabar antes. Mas porque a gente perdeu um tempinho para apresentar a disciplina. Tá? Esse material já está aqui também. Beleza? Eu vou parar a gravação agora. Se alguém tiver dúvida, eu retiro, tá? Então vamos parar a gravação. Tudo bom, galera? Beleza, pessoal? Então eu vou deixar aqui já ó, a atividade. Que vai ser nada mais, nada menos do que
resolver isso aqui. Ele não vai funcionar, eu vou pegar aqui uma captura de tela. Deixa eu ver como é que eu boto aqui. Tá como imagem. Deixa eu ver se ele vai pegar. Pegou. Deixa eu botar aqui como foi que eu chamei. Aritmética mesmo. Então aí. Tá aqui. Pronto. Então tá atribuído primeira atividade. Ok? Tá aqui, acessem o Google Colab para poder rodar os primeiros códigos em Python. E aqui eu vou Python Colab. Esse aqui é um novo notebook, tá, gente? Tá aí. Então, você pode vir aqui, criar um novo notebook. E começar o seu código. Você vai olhar para cá, material, vai dar uma lida nesse material, tá? E vai começar a praticar isso aqui, tentar praticar isso aqui. Tá? Esses códigos aqui que estão assim, ó, são trechos de código, eles não vão funcionar sozinhos. Ele tem que saber quem é X, por exemplo. Tá bom? Então vocês vão dar uma lida nisso aqui. Quem quiser se antecipar, vai rodar esses códigos aqui para compreender, rodar e compreender. Beleza? Então, até terça e eu vou publicar essa aula aqui, tá bom? Um abraço, galera. Que Deus abençoe vocês. Fui!